Bom dia, pessoal, tudo bem? Estou aqui para conversar com vocês sobre uma outra perspectiva sobre as nossas situações problemáticas na vida, tá? Então hoje eu vou trazer aquele mesmo recurso que a gente já utilizou aqui no outro vídeo sobre relacionamentos, a questão dos bonecos, que são os nossos auxiliares nas constelações familiares. Então a minha ideia é apresentar para você uma outra perspectiva de como a gente resolve, quais posturas nós precisamos ter diante desses momentos desafiadores. Vamos lá. Aqui eu estou posicionando uma bonequinha que representa a mim, digamos, tá? Ou vou colocar a figura de uma mulher por ter essa identificação comigo, mas poderia ser um homem ou uma mulher, sem problemas. Imagine que você tem na sua vida algumas situações. Você tem o seu relacionamento, que eu vou colocar aqui outros bonequinhos para representar. Você tem a sua família, você tem o seu trabalho, você tem a sua vida pessoal, você tem a sua espiritualidade, enfim, você tem muitas coisas orbitando aqui ao seu redor. Esse é o primeiro aprendizado que eu gostaria de deixar aqui. Você não é nada dessas coisas que hoje estão orbitando ao seu redor. Você é essa pessoa que neste momento vive essas situações. Você não nasceu com elas como elas estão e pode ser que amanhã depois você não as tenha da mesma maneira. O que importa é que você esteja aqui, centrado diante de todas as situações que você vive, certo? Mais importante é isso nesse momento. Por quê? Porque se a cada problema ou a cada situação desafiadora que eu tiver, eu vou me desestabilizar, eu vou me identificar com essa situação, eu vou permitir que essa situação assuma o controle. Por exemplo, digamos que em uma das áreas da sua vida, vamos colocar trabalho, surja um problema, uma dificuldade, desemprego, enfim. Este problema, se eu não estiver centrado e percebendo que eu tenho todas essas questões ao meu redor, esse problema vai começar a consumir os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas energias. E o que acontece automaticamente? Eu permito que ele assuma o controle da minha vida. E nesse momento a cacaca tá feita, né? Por quê? Porque se eu considero essa situação um problema que eu estou vivendo, eu não consigo percebê-la de uma maneira positiva, certo? Eu não consigo ter boas intenções com essa situação nesse momento. E se ela estiver conduzindo a minha vida a partir de agora, ela vai levar problema, 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 problema para as outras áreas da minha vida. Faz sentido? Então, o que é de fundamental importância? Mesmo que você tenha um problema e que ele seja extremamente importante, grave, um sofrimento, você permanece sendo você, com essas questões todas ao seu redor e também este problema, que você considera um problema, né? Então, o mais importante é isso, que você continue, que a sua intenção seja ainda mais positiva, o seu cuidado seja ainda maior, para que as outras áreas da sua vida recebam uma atenção positiva, para que as outras áreas continuem funcionando enquanto você administra essa área aqui. O mais importante é que você permaneça centrado e comandando as outras áreas da sua vida positivamente, ok? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês. A segunda questão é que muitas vezes nós temos uma ideia imatura sobre a vida. Eu estou bem quando eu não tenho problemas. Essa crença precisa ser amadurecida. Nós não estamos bem quando não temos problema, porque na verdade a vida vai sempre te apresentar situações desafiadoras. Você só está aqui hoje, você só é essa pessoa, porque você já passou por muitas outras situações que te fizeram amadurecer, que te fizeram mudar de perspectiva, de emprego, de relacionamento, que te fizeram se relacionar melhor com as pessoas. Então você só está aqui porque venceu uma série de desafios que surgiram.
A gente precisa melhorar, amadurecer essa crença de que só está bem quando não tem problemas. Isso é uma utopia. A gente se fecha para a vida quando a gente pensa dessa maneira. Então, para que a gente permaneça aberto, é necessário que a gente amadureça essa crença e perceba que, na verdade, a gente é feliz quando percebe que está administrando bem as situações da nossa vida, mesmo com desafios importantes a serem vencidos. Quando a gente percebe que está maior diante de um problema, que tem força quando uma situação assim se apresenta. Quando a gente percebe que está no controle e faz boas escolhas para a nossa vida. Quando a gente está na posição responsável pelo que nos acontece, pelas escolhas que fazemos e pela maneira como a gente vai se portar diante de qualquer desafio que surja. Então a gente precisa também amadurecer essa crença de que só está bem quando não tem problemas. A vida vai nos apresentar inúmeros desafios. E esse é o grande lance, na verdade, né? Como seria se a gente não tivesse desafios ainda? Como a gente ia se posicionar diante da vida se não tivesse coisas a vencer, todo dia batalhas e enfrentamentos positivos para que a gente possa amadurecer, certo? Então a gente precisa dar mais consistência, mais verdade para as nossas crenças em relação ao que a gente vive e em relação às situações desafiadoras que nós temos, certo? E também gostaria aqui de compartilhar com vocês que vocês olhem então em direção a essa situação desafiadora. Deixa eu abrir espaço aqui para que vocês vejam melhor. Aqui está você, aqui está o seu problema. Para que você possa olhar essa situação sem resistência. Quando você olha para essa situação que vem até você, sem resistência, você aceita. A partir do momento que você aceita e dá um lugar para essa situação, automaticamente você descobre que, e você entende que, todo problema tem uma solução. Toda e qualquer situação problemática que apareça na tua vida, quando você trata ela com integridade, quando você aceita sem resistir, percebe que ela traz com ela um aprendizado. E aí você se movimenta no sentido de aprender. Aí você se movimenta no sentido de se transformar. Você não mais lamenta, não chora, não teima, não fica com raiva, não fica magoado. Essa situação é como é, está se apresentando, ela está presente na sua vida. Acolha, abrace e você percebe automaticamente que ela veio para te ensinar algo. Ela veio para te transformar de alguma maneira. E você se coloca aberto novamente para a vida em condição de aprendizagem. Você vai aprender mais sobre você, mais sobre a vida, você vai se propor uma descoberta de profissão, você vai se propor um fechamento de ciclo e abertura de outro, você vai se propor melhorar a sua relação, se o problema for na sua relação, você vai se propor uma cura, uma melhora. Talvez aqui você precise sim de ajuda profissional ou de alguém que tenha passado por algo semelhante, tenha vencido essa situação de alguma maneira e possa servir para você de inspiração, luz, acolhimento, enfim. Aqui é possível que para sair desse emaranhado e se abrir para essa situação, você precise de um recurso profissional sim. Aí você vai encontrar um recurso que faça sentido para você. Não existe só uma resposta certa. Graças a Deus, hoje as possibilidades são muitas e a gente tem muitos recursos disponíveis. Desde que você se coloque aberto. Aberto para soluções. Aberto para crescer e florescer diante dessa dificuldade. Faz sentido tudo isso para vocês? Percebe que é um caminho aqui que nós trilhamos, certo? Nós começamos falando sobre isso, sobre o fato de se manter centrado diante da sua vida. E o fato de você perceber que é você
que interagem em todas essas situações. Não são essas situações que conduzem a sua vida. Não, elas são partes hoje de quem você é. E esse cenário vai mudando constantemente ao longo da nossa vida, certo? Depois, num segundo momento, você coloca a sua intenção positiva para manter o que está funcionando e para olhar para essa situação que está te trazendo o desafio, melhorando suas crenças sobre a questão de não ter problemas, de estar bem e feliz quando tudo vai bem. Você condiciona a sua felicidade, quando na verdade você pode ter pequenas pílulas de felicidade diariamente, vivendo uma situação positiva em outra área, enquanto você ainda tem que enfrentar essa situação desafiadora. Enfim, amadurecendo suas crenças sobre o que é estar feliz, sobre o que é viver uma vida adulta cheia de desafios, porque eles vão aparecer. A resistência só vai piorar o seu aprendizado, vai demorar o seu processo. E depois disso, você consegue se colocar numa situação positiva em relação a essa situação que se apresenta. E compreende que todo problema em si, uma solução. Essa é a regra básica para todos os desafios que a gente enfrenta na vida. Toda situação problemática traz com ela um aprendizado. O que você precisa aprender? O que você precisa descobrir sobre você? O que você precisa desenvolver para passar por essa situação e se colocar pronto para a vida e para os desafios que virão a seguir? Então eu procurei compartilhar essa questão problemática de uma outra maneira, para que você consiga visualizar como funciona a nossa postura dos desafios da vida. Espero que vocês tenham gostado. Desejo uma ótima semana para todos. Fiquem com Deus.